Olá, tudo bem? Eu sou Sara Reis. Vamos dar início à nossa oficina Cinema e Educação, possibilidade de inserção da produção audiovisual em sala de aula. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao SESC, pela oportunidade, ao Nordeste das Artes, que é um projeto tão lindo que o SESC vem desenvolvendo, e para mim é motivo de grande alegria estar aqui hoje com vocês, A proposta dessa oficina, ela foi pensada a partir de uma ideia em que esse primeiro momento de videoaula, ele serve para a gente conversar um pouco sobre esses caminhos teóricos. Na verdade, essa oficina, ela nasce de inquietamentos que eu tenho ao longo dessa trajetória minha com a pesquisa em cinema e educação, e ela é fruto da reunião desses vários elementos de pesquisa, dessas experiências que eu tive em sala de aula, com os alunos, com os professores, com pessoas que desenvolvem projetos na área. Então, esse primeiro momento, ele é uma síntese de tudo aquilo que eu venho reunindo de material para a questão teórica, acerca do cinema e da educação. Mas vamos por partes, Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Sou arte educadora, produtora e mediadora cultural, Trabalho com oficinas de vídeo de bolso, de animações, de brinquedos ópticos, técnicas de animação em cinema desde 2018 em escolas públicas, Sou técnica em artes visuais, estudante da licenciatura em artes visuais pela UFMA. E esse trabalho, como eu falei, ele já nasce com essa perspectiva de experiências, À medida que eu vou ministrando essas oficinas, ouvindo essas pessoas, lendo, escrevendo, produzindo esses filmes com as crianças, isso vai agregando, E a proposta é justamente apresentar algumas das várias possibilidades de inserção do cinema em sala de aula a partir da produção, que às vezes é o que chama a atenção do aluno. O aluno, ele tem vontade de aprender sobre cinema, mas às vezes o primeiro encontro que ele tem com o cinema, ou é o cinema de Hollywood, que para ele é algo muito distante, uma animação, é uma superprodução, então ele já se sente um pouco, a parte daquilo, ou é o conteúdo sobre história do cinema, os gêneros, o roteiro, conteúdos mais teóricos, que às vezes a gente não consegue partir para a prática e a gente não sabe quais caminhos tomar para partir para a prática do cinema, para a produção audiovisual com esses alunos, porque a gente não tem ferramentas, porque a gente não tem tecnologia. Então, a ideia hoje é realmente a gente entender um pouco desses caminhos e apresentar um pouco desses caminhos, e na oficina do dia 8/10, a gente se encontrar para produzir algumas técnicas em cinema juntos, Então, primeira pergunta, o que é cinema, o que é audiovisual? É uma pergunta que parece muito simples, mas é uma pergunta que a gente geralmente não se faz, De onde vem essa linguagem? De onde vem o cinema? Como eu enxergo o cinema? O que é isso? Quando eu faço um filme na escola, eu estou produzindo cinema? Quando eu faço um filme fora da escola, eu estou produzindo cinema? Que recursos ou que cercas são essas? Que critérios são esses para que eu diga que isso é uma produção audiovisual ou não é uma produção audiovisual, E eu trouxe essa definição aqui da Müller Martins Santos, que na verdade, ele é um educativo muito interessante de arte educadoras que trabalham com cinema, e juntas elas trouxeram essa definição aqui, Podemos admitir o cinema como um sistema de regras e convenções para criar sentidos a partir da combinação das imagens. Então, essa forma de combinar imagens para que eu crie uma história, para que eu crie um sentido, pode ser chamado de cinema. Mas também não podemos esquecer que o cinema é o lugar onde nós vemos o filme, É aquele espaço onde coletivamente nos encontramos para assistir algo. E podemos também chamar o cinema de cinema a indústria que produz esses filmes. Então, na verdade, a palavra cinema ela tem múltiplos significados, e dependendo do contexto, ela vai ser usada de diferentes formas. Mas a pergunta que fica e quando assistimos a um filme fora da sala de cinema, dessa convenção?
E quando produzimos um filme na escola, por exemplo, é cinema, não é cinema? São perguntas que eu me faço bastante. E desde a década de 60, diversos autores vêm discutindo e teorizando sobre como o aprimoramento do método de produção, narrativas e aparatos tecnológicos do cinema estão imersos em um processo de hibridização com os outros meios, né? O Machado, Arlindo Machado, ele vai trazer um pensamento da convergência, né? De que algumas áreas estão em expansão. Ele traz a fotografia expandida, a escultura no campo expandido, o cinema expandido, e aí entra a ideia de audiovisual, ou audiovisual, né? O audiovisual, pensado sob a ótica do teórico Jürgen Blood, é o resultado da inclusão de todas as formas de expressão baseadas na imagem e movimento, preferencialmente sincronizadas com uma trilha sonora. Então, a partir desse momento ali da década de 60, onde essas pessoas estão pensando, né, na evolução desses meios tecnológicos, nesses novos recursos tecnológicos, a televisão, o vídeo, a multimídia também passariam a ser cinema, né? Também passariam a ser incluídos enquanto cinema. E é sempre interessante a gente lembrar, né, que o cinema como a gente conhece hoje, ele é uma forma, né? Ele é uma das formas de cinema. O cinema, como a gente conhece hoje, inclusive, ele não é o cinema como ele foi pensado antigamente, né? Quando a gente tem ali a criação do equipamento do cinematógrafo, você tem esse equipamento filmando cerca de 1 minuto somente sem o áudio. E ali já se dizia que tinha-se cinema, né? Então, essa forma que a gente tem convencional de imagens, trilha sonora, um roteiro, ficção, enfim, elas são frutos de diversas hibridizações, diversos momentos históricos, agregações, ideias de outras pessoas, né? Teorias que vão sendo desenvolvidas. Então, a forma cinema, ela pode ser múltipla, né? Então, mesmo que muitos discordem sobre a produção na escola estar ou não incluída como cinema, um fato é que ela sempre transitou por diversos espaços e esteve em diálogo com outras áreas do saber. Então, o cinema, ele já está na escola. Quando a gente fala de quais são os caminhos que o professor vai usar para que o cinema entre na escola, na verdade, o cinema ele já está na escola. O cinema, na verdade, ele já faz parte da nossa vida. E o que algumas autoras vão destacar é que através do cinema, como esse sistema de regras e convenções para criar sentido, a partir dessa combinação de imagens, a gente vai poder enxergar o potencial de uma linguagem que comunica de diferentes formas com imagens em movimento. Então, o que a gente vai passar a ter, na verdade, é a gente vai passar a enxergar o potencial de se criar a partir do cinema. O potencial de criação, o potencial de contar histórias, o potencial de criatividade, de imaginação que essa ferramenta ela pode nos oferecer para o ensino. Então, a Duarte, ela tem um conceito bem legal que é a sociedade audiovisual, né? Então, a gente vive numa sociedade audiovisual, isso é inegável. E o espaço que os cinemas ocupem, os filmes ocupam no processo de produção de saberes, sentidos, identidades e perpetuações ou transformações de visões de mundo já está aí. Os filmes, eles fazem parte de como eu produzo conhecimento, de como eu produzo a minha identidade, de como eu perpetuo uma visão de um mundo ou como eu transformo ela. Então, à medida que eu me aproprio dessa linguagem, eu posso contar narrativas que vão moldar toda uma identidade, toda a produção de saberes, até transformar algumas visões de mundo. Então, o cinema, ele tem um caráter eminentemente pedagógico. Pois, inclusive, os jovens eles já têm inseridos em seu cotidiano diversos mecanismos que possibilitam o acesso à linguagem audiovisual, seja por meio das redes sociais, seja por meio dos jogos. Enfim, na verdade, o aluno ele convive com os vídeos, ele convive com a produção cinematográfica o tempo inteiro. Isso faz parte da vida dele. Às vezes, né, é interessante que parece assim, a gente vai falar de cinema para os alunos. Às vezes a gente aprende mais com eles do que eles com a gente, porque eles têm domínios de ferramentas, de tecnologias, de espaços das redes sociais, que às vezes a gente nem conhece. E que parecem, às vezes, que era tão distante. Eu tenho alguns alunos, né,
dentro dessas oficinas eu percebo que eles têm um domínio de chroma key muito forte, né, daquele fundo verde para transformar alguns efeitos especiais, enfim, e era algo inimaginável há algum tempo, e eles fazem isso com o celular, assim. Então, as possibilidades, elas se expandiram muito, e a partir dessas possibilidades de se expandir, os nossos alunos acompanharam. Às vezes a gente não acompanhou, mas os nossos alunos acompanharam, né? Isso faz parte do dia a dia deles. E esses novos ambientes, eles são educativos. Existe uma pedagogia, existe um conhecimento que circula dentro desses ambientes das redes sociais, da produção de filmes, dentro dos jogos. O que interessa para o educador é como eu posso utilizar esses ambientes das redes sociais, dessas produções de vídeo, dentro da minha sala de aula, né? Então, existe um processo de aprendizagem envolvido dentro desse sistema. E, apesar das mudanças, ainda hoje a gente consegue perceber uma resistência à utilização no cinema. Às vezes, quando eu vou falar de cinema para a escola, sempre tem aquela pessoa que diz: o cinema é quando o professor faltou, eu vou lá, passo um filme para os alunos, peço para eles escreverem o que eles entenderam sobre o filme, o que eles acharam sobre o filme, e acabou, né? Então, parece que o cinema, ele não contribui, ele não vale a pena, ele foi feito somente para divertir. Não existe um reconhecimento do trabalho da arte enquanto uma instância produtiva da sociedade. Logo, entende-se que o cinema, ele foi feito para diversão, né? Em sua maioria, somente para diversão. E a India Hollenbein, ela fala no seu texto Cinema e Educação, Diálogos Possíveis, né? Que a histórica resistência à utilização do cinema na prática educativa, verificada entre os educadores, é o fato de permanecer no imaginário social o não reconhecimento do trabalho de arte enquanto instância produtiva da sociedade. A arte é para divertir esses meninos, para eles se expressarem aí, deixarem as emoções fluírem, e só isso, né? Não existe, às vezes, uma ideia de criticidade em entender que o potencial de um filme, seja ele algo para eu ver, seja a produção de um filme, vai despertar em mim um senso de imaginação, um senso de criatividade, um senso de criticidade, que é muito importante na vida do aluno. Então, quando utilizado, o cinema comumente é pensado como um recurso facilitador de uma ideia, como uma metáfora. E aí, Freitas e Coutinho, que é um outro artigo que eu acho bem legal, de 2013, eles fazem até um paralelo entre o período barroco das artes visuais, né, que foi um movimento artístico na Contra-Reforma que teve um uso propagandístico, doutrinador, educativo, didático e metodológico das imagens visuais. Você usava as imagens para ensinar lições para aquelas pessoas, para conduzir a essa massa de fiéis, né? E o cinema, às vezes, ele é utilizado com essa mesma ideia, convocar determinados modos de ser, agir, se comportar frente a saberes, a ambientes, à saúde, às drogas, à violência, à realidade, ao mundo, etc. Então, às vezes, o que o educador faz eu não sei como abordar o tema da violência contra a mulher. Eu vou utilizar um filme para abordar isso, porque aí eles vão ver, né, como é que o que acontece, como faz uma denúncia. Às vezes, não estou dizendo que isso é errado, né, utilizar um filme para discutir determinado tema. A discussão que eu trago aqui é a seguinte: o cinema, ele é mais do que isso, ele pode ser mais do que isso, ele pode ser mais do que um mero recurso para que eu apresente uma forma do meu aluno ser ou estar no mundo. Ele também pode ser mais do que tirar uma lição de moral de um filme. Qual é a moral do filme? O que ele traz de ensinamentos para você? Ele pode ser mais do que isso. A ideia é justamente essa, né? Que essas imagens, elas não são só para conduzir, mas elas são, além da orientação, para questionar, né? Para trazer esse pensamento crítico acerca das imagens que esses alunos estão vendo. Então, o uso do cinema, na maioria das vezes na educação, ele se dá de modo geral para memorizar, para repetir, para explicitar ou explicar, para tornar claro, enfatizar, desde alguns conceitos, alguns saberes, alguns períodos históricos de movimentos artísticos, culturais e sociais, até ir
ao momento em de ser utilizado como de ter um uso disciplinador e normalizador. De eu ensinar para o meu aluno, olha, se você não fizer isso aqui, tá vendo o exemplo do filme? Se você não fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. O educador, ele tá sempre nessa, né? Se a gente quer falar de um período como o Renascimento, na história das artes, eu pego um filme sobre Renascimento. Se eu quero falar sobre um movimento revolucionário que aconteceu na história, eu pego e faço um filme sobre isso. E fica só no filme, né? A gente assistiu o filme, aprendeu sobre o movimento, acabou, morreu. Não tem discussão, não tem uma análise, às vezes, da imagem e de como essa imagem ela diz alguma coisa, de como o artista, o diretor, as pessoas que estiveram envolvidas nos filmes estão passando uma mensagem para nós, e de criticidade dessas imagens, né? Que lições ou que essas imagens estão me dizendo? Como isso me afeta? Como isso muda a minha realidade? Como isso vai impactar numa possível produção de um filme acerca daquilo que a gente está discutindo, né? E é preciso ir além quando a gente fala da inserção do cinema em sala de aula. Isso implica perceber também que a produção fílmica ela não se reduz só a uma nova tecnologia supostamente neutra, a ser manuseada por educadores e educadoras no trabalho pedagógico. Uma das questões é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, por exemplo, de exibir um filme na sala de aula, é que todo mundo tem uma visão. E essa questão de estar neutro a algo, ela não existe. Existem visões de mundo. Então, mais do que um mero suporte tecnológico, mais do que, eu quero fazer uma aula tecnológica, eu vou levar um filme, mais do que um instrumento para passar uma lição, os filmes são uma fonte de formação humana, pois eles estão repletos de crenças, valores, comportamentos éticos, estéticos e constitutivos da sociedade. Então, quando eu passo determinado filme para o meu aluno, eu estou passando determinada visão de mundo para o meu aluno. E o que é interessante é que o educador, ele utiliza essa visão de mundo não só como um exemplo a ser seguido, mas como um espaço para criticar, para pensar, para se imaginar outros mundos, inclusive. Então, a ideia, quando a gente fala de ir além, né, dessa inserção do cinema, vem justamente disso. No livro organizado por Humberto Perinelli Neto, que se chama Ver, Fazer e Viver Cinema, experiências envolvendo cursos de extensão universitária, que está aí disponível também na internet, ele aponta que o encanto que o cinema causa é o que o qualifica como um dos discursos mais eficientes na elaboração de imaginários sociais, porque o cinema ele cria símbolos capazes de influenciar na constituição dos códigos de sociabilidade, que por sua vez se prestam a diferentes interesses. Podem se prestar ao interesse de popularizar um hábito ou um comportamento, cumprir determinados compromissos políticos, difundir variadas práticas de consumo, construir paisagens imaginárias, mover certos interesses geopolíticos, entre outros. Então, o que ele está falando aqui é cada filme, cada linguagem pode se prestar a uma forma, a um padrão, às vezes de consumo. Um filme ele pode te induzir a comprar, ele pode te induzir a uma ideia política, ele pode... Então, o que a gente está falando é que não existe neutralidade dentro da produção de um filme, porque a gente está falando de uma produção artística, a gente está falando aqui de que existe algo a ser discutido à medida que eu vejo um filme, né? Não é uma linguagem neutra. Ou seja, é importante sempre ter em vista que todo filme ensina algo. E entendendo a amplitude de todas essas questões quanto à inserção do cinema em sala de aula, podemos e devemos pensar os filmes como mecanismos de ver o mundo, mecanismos de ampliar possibilidades diversas de leituras de mundo. E com as novas possibilidades que a internet vem potencializando com as redes sociais, com esses espaços onde circula muita produção de vídeos, é importante promover processos formativos voltados para a inserção do cinema de forma consciente e crítica no processo de ensino-aprendizagem. É preciso que o meu aluno ele entenda que, à medida que ele produz uma imagem, à medida que ele produz um filme, ele está criando sentido, ele está de certa forma, construindo um mundo, e essa mensagem ela vai chegar para alguém. Então, de que forma essa mensagem vai chegar? Como eu estou passando essas mensagens? E nesse processo, é interessante que a gente entenda
duas grandes frentes de compreensão da linguagem do cinema: o cinema como fim e o cinema como meio. O cinema como fim é o uso da linguagem cinematográfica que visa, por intermédio da exibição de filmes, uma consequente discussão, um debate, uma roda de conversa, ou ainda algumas atividades nascidas da reflexão, apropriação e vivência dos espectadores. Então, o cinema como fim é quando eu faço essa exibição de um filme em sala de aula e a minha ideia é uma discussão. Mas a gente pode utilizar também o cinema como meio. O cinema como meio é a produção de um real planejado. É algo estruturado pedagogicamente e refletido à luz das contribuições dos teóricos da educação. Essa produção está vinculada, entre outras coisas, ao ato de traçar objetivos vinculados ao ensino e a compreender o cinema como recriação do real, que pode e deve contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu enxergar o cinema como um recurso didático-metodológico para a recriação, né, de um mundo, de uma realidade, de uma leitura, de uma vivência. Então, o cinema como, de fato, um potencial criador para que o meu aluno, uma linguagem que o meu aluno se aproprie e consiga criar, né, e consiga imaginar mundos diversos. O uso do cinema como uma estratégia pedagógica e educacional pode ser de grande valia para o processo de ensino-aprendizagem, não somente para a apresentação dos conteúdos exigidos na escola, mas também para a formação do caráter integral do indivíduo. Ao utilizarmos o cinema como meio, estruturado e pedagogicamente refletido a partir das contribuições de alguns dos teóricos da educação, e aqui eu cito o próprio Paulo Freire e Ana May Barbosa, que são teóricos que orientam a minha prática, né? A gente possibilita uma educação que estimula a criatividade, que estimula a autonomia dos alunos. Então, fazer audiovisual na escola pode significar uma síntese entre educar para a linguagem audiovisual, educar para que o aluno ele compreenda o que as imagens, o que é assistir um filme, como se fazer isso, mas conhecer fazendo, conhecer a linguagem audiovisual produzindo, né? E aprender cooperando. Eu acho que essa é uma das ideias mais interessantes do cinema em sala de aula, porque você pode aprender sobre cinema fazendo, aprender sobre cinema na prática, e você aprende através de uma cooperação, de uma coletividade, porque cinema não se faz sozinho, e à medida que você está produzindo, né, está fazendo, está criando, você também está educando sobre a linguagem audiovisual. Então, a gente tem ali um processo riquíssimo em que a autonomia do aluno em criar esse filme é que vai, de fato, orientá-lo sobre a linguagem audiovisual. E, portanto, quando falamos de educar para e com o cinema, estamos falando de utilizar tanto o cinema como fim, a partir desse processo reflexivo e crítico, quanto o cinema como meio, a partir de seu processo de produção e transformação de saberes, identidades e visões de mundo. E segundo Moira Toledo, que é uma pesquisa muito legal que ela fez, 90% dos jovens que já participaram de atividades audiovisuais afirmam que a experiência impactou positivamente seus projetos de vida. Então, quando a gente fala de projeto de vida, não é algo que ele é um conhecimento que ele pegou e, de certa forma, vai utilizar ali para a vida dele, mas é algo que vai impactar o projeto de vida dele, vai mudar uma visão que ele tinha sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a vida. E eu acho que eu sou fruto disso, né? A primeira vez que eu tive uma experiência de produção audiovisual foi com o stop motion, né? Foi na escola que eu estudava no ensino médio. E isso transformou a minha vida. Na época, eu não sabia como. Hoje, né? Hoje, pesquisando, estudando sobre isso, a gente já consegue pensar em alguns caminhos do que acontece, mas é algo que impacta a nossa vida. A gente construir algo do começo, construir um mundo novo, todo do começo, acompanhar esse processo e depois ver esse processo pronto, você se enxergar naquela produção, você perceber que ali tem um pouco de você, das suas visões, da sua ideia, da sua história, do seu suor. Então, isso impacta a nossa vida de uma forma que a gente, às vezes, não consegue descrever, né? E aí ela listou algumas dos aspectos de por que o cinema é uma experiência transformadora. Então, o primeiro aspecto é porque é a experiência da coletividade e da criticidade sendo exercida. Então, o aluno, de forma autônoma, ele consegue
junto com seus amigos, junto com seus colegas, junto com as pessoas da turma, da escola, enfim, da comunidade, do bairro, da onde ele vai gravar, ele consegue criar algo. Então, a gente consegue juntar estudantes de diversas faixas etárias e ciclos e, a partir dessa experiência da coletividade, construir algo junto. E algo crítico, porque os alunos eles têm uma visão muito crítica sobre os trabalhos que eles desenvolvem. Quando algo não dá certo, eles ficam chateados, eles querem fazer de novo. Existe muito conflito entre ideias também, né? Mas a experiência da coletividade, ela acaba fazendo com que a gente consiga perceber esses pontos de vista diversos e consiga lidar com essa diversidade de opinião. Um segundo ponto interessante é o estímulo à experimentação e criatividade, além do desenvolvimento da capacidade de criação de hipóteses, alternativas e soluções para a resolução de problemas, baseado na interpretação e na compreensão da situação. Então, o aluno, quando ele vai produzir um filme, vai produzir um vídeo, ele se depara com diversas situações, seja situações de tecnológicas, por exemplo, às vezes ele não tem o recurso que ele quer, às vezes ele queria uma coisa diferente, e aí o legal é porque à medida que eles vão pensando que eles vão encontrando esses problemas, eles vão usando a criatividade para a solução desses problemas. Então, você cria hipótese, você cria alternativas, você cria soluções criativas para que a sua ideia ela aconteça. E, por fim, né, um terceiro tópico, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, como atenção, percepção, criação, planejamento, comunicação e imaginação. Eu assisti uma oficina um dia da própria Moira Toledo e ela falava que, às vezes, quando ela ia para uma sala de aula e falava, vou fazer uma oficina, a direção da escola dizia, eu vou te trazer os melhores alunos. Vou te escolher 10 alunos para fazer essa oficina aqui com você. Ela dizia, não, eu não quero os melhores, eu quero aqueles que você tá tendo problema. Eu quero aqueles que você tá... Não, mas existem alunos que são muito dispersos, que eles não vão conseguir compreender. E ela sempre trazia isso, né? O cinema, ele é uma experiência transformadora. E ele vai ajudar com que aquele aluno que às vezes não se encontrou dentro da realidade ali de uma atividade que a escola está propondo, ele se encaixa em algum lugar. Como o cinema é coletividade, todo mundo tem uma função e todo mundo é importante para que o cinema aconteça, né? Cada função que dentro do cinema é necessária, ela é fundamental para que essa peça seja desenvolvida. Então, o estudante, às vezes, ele não se encaixa na atuação, mas ele adora criar histórias. Às vezes, o estudante, ele não se encaixa na criação de histórias, mas ele é uma pessoa maravilhosa para lidar com a tecnologia. Às vezes o estudante, ele é muito bom com a fotografia, mas às vezes o outro é muito bom com o planejamento, com ajustar a produção, né? Auxiliar algumas demandas. Então, cada pessoa ela vai encontrar um espaço para si dentro da produção audiovisual, e isso é muito enriquecedor, porque eu posso lidar com a diversidade, uma turma, alunos, que é mais diversidade do que estar num ambiente de escola, com jovens crescendo, mudando de opiniões, assim, de fato é uma experiência transformadora. E lidar com cinema em sala de aula não só é uma inovação, né, que o professor está trazendo, mas é lei também no nosso país desde 2014, né? Existe a Lei 13.006, de 26 de junho de 2014, em que acrescentou, né, ao artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases a seguinte parte, né? A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Então, pela lei, todas as escolas deveriam exibir filmes, no mínimo, filmes nacionais, tá? No mínimo 2 horas mensais. Obviamente, essa lei, ela é uma garantia muito interessante para os professores que querem trabalhar com cinema, mas ela também há muito do que ser discutível, do que se discutir, né? Porque, de alguma forma, de onde vão vir esses filmes para a escola? Quem vai escolher esses filmes? Qual é o professor responsável por esse trabalho de exibição?
Enfim, assim, de certa forma, quando você pensa em recursos, às vezes a minha escola, vamos supor, a minha escola não tem um data show para eu exibir esses filmes, eu não tenho um recurso de som, equipamento de som, eu não tenho um espaço para fazer essa exibição. Às vezes eu não tenho esse filme, não tenho contato com o produtor, eu não sei onde é que eu vou tirar esse filme. Os meus alunos não estão preparados ainda para lidar com a linguagem cinematográfica. Então, o que tem que ser feito? Assim, ela apontou um caminho, né, uma obrigatoriedade, mas não trouxe, né, algumas soluções que o educador, na sua prática diária, vai ter que enfrentar ao ter que lidar com essa exibição obrigatória de filmes nacionais. Às vezes, nem o próprio educador tem um domínio sobre filmes nacionais, já que a gente, até dentro das salas de cinemas hoje, a gente percebe um grande contingente de produções americanas, hollywoodianas, e às vezes raramente encontra uma sala de cinema que vai exibir filme nacional. Então, que filmes são esses? Quem faz essa curadoria? Então, são algumas das ideias que essa lei traz, né? Que a gente tem a obrigatoriedade, a gente tem esse respaldo legal para trabalhar com a exibição de filmes, mas ainda não tem esses caminhos, né? A lei, ela não aponta isso. Na Base Nacional Comum Curricular, o audiovisual aparece na educação infantil, em um dos 5 campos de experiência, né? Os campos de experiência, eles constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças, seus saberes entrelaçados ao conhecimento que faz parte do patrimônio cultural. Então, lá no campo de experiência, traços, sons, cores e formas, é colocada a palavra audiovisual para se tratar, né, desses saberes produzidos no cotidiano, na vida cotidiana dos alunos, mas também não aponta como a gente pode estar se apropriando dessa linguagem para isso, né? Já no ensino fundamental, ainda na Base Nacional Comum Curricular, cinema e audiovisual aparecem na segunda competência do ensino de artes, especificamente na disciplina de artes. No ensino médio, os termos audiovisual e cinema aparecem ainda em disciplinas como língua portuguesa, história, educação física, inglês e outros, né? Ainda na perspectiva de exemplificação de ideias, né? De trabalhar com o cinema como exemplo de alguns conceitos ou de alguns períodos na história, né? Ou de algo, por exemplo, o cinema em inglês para trabalhar a questão da língua, né? Entre outros. Então, ainda assim, você tem essa obrigatoriedade de trabalhar com cinema, mas você ainda não tem a produção, de fato, sendo colocada como um recurso interessante dentro de sala de aula. E aí, a minha proposta é que, na oficina presencial, a gente se encontre e fale das produções, né, de técnicas de produção, de fato, para a inserção desse cinema em sala de aula, mas existem possibilidades que podem ser desenvolvidas lá do cinema como fim, daquele cinema para que eu use um filme para discussão, para reflexão, que são baseadas, por exemplo, na montagem de um cineclube. Então, se você quiser começar a trabalhar com o cinema aí na sua escola, ver filmes é importante. Treinar o nosso olhar, direcionar o nosso olhar sobre as produções é importante. Então, algumas definições para o cineclubismo, né? Cineclubismo é um movimento de organização social em torno da atividade de exibição de filmes, é um movimento que faz parte da história do cinema enquanto arte e linguagem, e é uma atividade essencialmente formativa. Ela enxerga o cinema como instrumento de compreensão do mundo. Então, você vai usar filmes para discutir as diversas compreensões de mundo exibidas dentro de um filme. E como você pode fazer isso de maneira prática? Você pode pensar em um local apropriado para a exibição desse filme. E aí você vai listar equipamentos básicos para a produção, como o data show, a caixa de som, os meus alunos vão sentar em cadeiras, ou eu vou trazer um grande lençol, colocar aqui no chão, peço para que eles tragam travesseiros, e aí todo mundo vai sentar aqui no chão e assistir junto. A gente precisa definir também o público-alvo. Então, nosso público-alvo vai ser
uma turma de 6º ano, uma turma de 7º ano. Existem, né, algumas questões até de faixa etária, de classificação indicativa que podem estar restringindo, né? Então, definir o meu público-alvo para a participação do cineclube, que é essa ideia de eu ver, assistir o filme e depois discutir, é muito importante. Entrar em contato com espaços e plataformas que possuam um acervo, ou seja, de onde eu vou tirar esse filme? Que filme é esse? Eu vou dar algumas dicas aqui, ainda no vídeo, sobre lugares que eu posso encontrar filmes para exibir em sala de aula, mas é sempre importante eu entrar em contato com esse local, dizendo, né? Oi, eu sou a professora Sara, eu estou com muita vontade de montar um cineclube na minha escola, eu gostaria que este filme fosse exibido e que eu pudesse realizar depois uma discussão. Você poderia ceder o seu filme, você poderia me ajudar com esse contato com esse produtor para que eu consiga exibir esse filme. É sempre muito importante, né? Às vezes se for um lugar, uma plataforma, às vezes eles até indicam, dependendo do tema que você quer tratar com seus alunos, eles já podem fazer indicações de filme para você, então é muito interessante. A quinta demanda é definir qual será a regularidade do cineclube, porque é igual o clube do livro, se a gente não diz de quanto em quanto a gente vai se encontrar, acaba caindo em, vamos deixar para fazer quando der. E aí, se quando der, né, a gente pode começar o projeto e nunca terminar, fazer uma vez, não fazer mais. Então, definir, vai ser de mês em mês, ou então vai ser de 15 em 15 dias, ou então vai ser de 2 em 2 meses, e a cada vez que a gente for fazer, a gente vai pensar em uma dinâmica diferente, além da exibição do filme. Então, definir a regularidade. Definir uma equipe para pensar a produção, programação e curadoria e artes gráficas e comunicação. E o mais legal do cineclube é que o cineclube, você precisa, né, escolher o filme, fazer a curadoria do filme, pensar nessa programação. A gente vai começar na manhã da terça-feira, às 8 horas da manhã, de 8 às 8h30, eu vou fazer uma fala com os meus alunos de apresentação sobre o tema que eu quero discutir. De 8h30 a 10h30 vai ser a exibição do filme. De 10h30 a meio-dia vai ser a discussão. Então, eu preciso pensar nessa programação. Que filme é esse? Quais são as discussões que ela podem gerar? E isso você pode pensar com os seus alunos. Você pode demandar, né? Aluno tal vai fazer a pesquisa do filme, aluno tal vai ser responsável por direcionar o debate, aluno tal vai me ajudar numa comunicação. A gente vai criar uma peça, uma arte gráfica, um card, um panfleto para produzir nas redes sociais e divulgar para os outros alunos para que eles participem. Então, o legal do cineclube é que, assim como o cinema, ele pode ser feito na coletividade, você, com os alunos, podem estar produzindo esse espaço aí de exibição de filmes e discussão de filmes dentro da escola. É importante sempre lembrar vocês de definir um nome para o cineclube, porque é sempre muito legal. O nome, ele dá uma ideia de pertencimento, de aproximação com o aluno. Envolver uma equipe diversa de professores, alunos, outros funcionários da escola, do cineclube de fato ser algo democrático, em que todo mundo tenha voz, em que todo mundo seja ouvido e possa trazer esses filmes para a sala de aula. Criar cartazes com os alunos para a divulgação da sessão já pode ser uma atividade muito legal para ser desenvolvida com os alunos, né? Pensar esses cartazes de divulgação na comunidade, enfim. Escolher filmes lembrando sempre de aspectos como diversidade e pluralidade, isso é fundamental. Ficar atento à classificação indicativa também é muito importante para que os nossos alunos eles tenham filmes que estejam adequados à sua faixa etária. Antes da sessão, sempre fazer uma acolhida com o público, como eu falei, fazer uma fala, conversar com eles, preparar aquele ambiente para que os alunos já estejam com o olhar atento ao que vão ver. E nunca esquecer de registrar esses momentos, porque ter isso registrado é sempre muito legal, sempre muito importante, né? Gera um envolvimento aí com os alunos. Aqui, gente, eu tenho algumas dicas de sites, né? O próprio Videocamp, Curta na Escola, Taturana, SP Cine Play e o Festival do Minuto são todos sites em que você entra e lá tem diversos filmes para você escolher, todos com acesso gratuito e online. Então você pode estar entrando em contato, assistindo algum filme que te interessar, né? Começa a assistir filmes nessas plataformas. A maioria são plataformas que trazem o cinema brasileiro como tema, curtas-metragens, ou seja, vídeos de até
20 minutos, ou no máximo até meia hora para os alunos assistirem, né? E é muito interessante. Eu vou estar retomando essas ideias, né, na oficina que a gente vai se encontrar mesmo no dia 8. Alguns canais de YouTube, a gente sabe que o YouTube ele é uma plataforma que disponibiliza alguns filmes, alguns canais disponibilizam alguns filmes. Então, Filmes que Voam é um canal bem interessante. É um canal, inclusive, os Filmes que Voam é um canal de filmes com acessibilidade. Então, se você tiver aí alunos com algumas necessidades em específico sobre filmes, então tem audiodescrição, tem legenda para que a pessoa veja, às vezes tem interpretação em Libras, janela de interpretação em Libras, então é muito interessante. Tem a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que são curtas em específico para o público infanto-juvenil, também muito interessante. E eu recentemente tenho um projeto maranhense chamado Cinemateca do Maranhão, produzido pelo Lumes Filmes Oficial, né? Que é o canal aí do YouTube, que disponibiliza alguns filmes maranhenses, de produções maranhenses, para você estar aí tratando em sala de aula. Então, quando a gente se refere a canais do YouTube, é interessante tentar entrar em contato com o produtor do filme, através de algum e-mail, uma mensagem via rede social, sinalizando a exibição, o local e a data, né? Às vezes, quando o filme ele já está no YouTube, é porque o produtor já autorizou, né, essa disponibilidade nas redes sociais. Então, você só vai sinalizar para ele, olha, eu gostaria de trazer esse filme para discussão em sala de aula. A maioria das vezes não tem resistência nenhuma. Os produtores de cinema, eles são muito abertos quando a gente vai falar de trazer o filme para a sala de aula, eles ficam muito interessados com essa ideia. E às vezes o contato está sempre lá no YouTube, né? O YouTube, você clica lá no nome de quem fez o canal, né? E já consegue encontrar ali alguma forma de se comunicar com essa pessoa. É sempre importante a gente ter esse respaldo também, né? Uma outra possibilidade é a montagem de um festival de cinema ou um concurso de cinema, né? Os festivais de cinema, eles são praticamente o principal canal de difusão de obras de novos realizadores de curtas e longa-metragens de produções nacionais e estrangeiras não exibirem em circuito comercial, ou seja, que não estão presentes nesses cinemas em que a gente paga aí o ingresso para ver, por exemplo, cinema de shopping, entre outros. Nos festivais encontramos o contemporâneo da produção, ou seja, aquela produção que está sendo feita hoje, nesse ano, às vezes no máximo 2 anos, no máximo estourando 3 anos. Então é aquilo que a pessoa está produzindo hoje. Que ideias são essas? Que temas são esses? É muito interessante, né? A gente consumir filmes que estejam presentes em festivais. As mostras e festivais compõem esse circuito cultural que permitem a circulação e a avaliação mais criteriosa a respeito de uma produção, com diferentes premiações para os departamentos responsáveis pela realização de um filme. Então, às vezes, o festival é uma oportunidade de alguém ganhar um prêmio sobre o roteiro, um prêmio sobre a direção, um prêmio sobre a atuação. Então, percebam aí a lógica da criação de um festival e como isso pode ser usado em sala de aula, né? E é nos festivais que os filmes têm a possibilidade de atingir diferentes públicos, permitindo a aproximação entre pessoas, a troca de experiências e culturas, conceitos e linguagens, cada vez mais amparadas pelo avanço tecnológico, sobretudo nesse momento de pandemia. Então, o festival de cinema, ele é uma forma de você consumir filmes, discutir filmes e premiar as pessoas pelas produções de filmes. Então, quando eu falo de montar um festival na escola, eu posso estar trazendo essa lógica de dizer para o meu aluno, olha, a gente vai passar com as turmas lá da escola, cada turma vai criar um filme, ou a gente vai fazer diversos grupos dentro das turmas para a criação de filmes. Depois a gente vai passar por uma curadoria e uma crítica. Os professores ou os próprios alunos vai ter uma comissão julgadora desses filmes de acordo com algumas categorias, como roteiro, como atuação, como trilha sonora, como direção de fotografia, enfim. E a partir disso, a gente vai criar um concurso, né, um festival. A gente vai assistir esses filmes, vai ter a votação do júri técnico da comissão, pode ter uma votação de júri popular, por exemplo, fazer com que os próprios alunos assistindo os filmes possam votar nos filmes que eles realmente gostaram, né, entre outros. Então é uma lógica que pode fazer com que eu consiga envolver, às vezes, até a escola toda numa dinâmica de assistir e discutir filmes.
E os festivais, eles são espaços fundamentais porque, além das exibições, eles também contam com oficinas, workshops, conversações e outras atividades que contribuem para o avanço de qualificação profissional, sobretudo no nosso estado, onde a gente tem pouco espaços formais de educação em cinema. Então, a gente não tem ainda, de repente, um curso de graduação em cinema, mas a gente tem alguns cursos técnicos, né? São poucos ainda, então, às vezes o festival, ele traz uma oficina que traz ali um renovo, traz um profissional que pode tratar de determinada área com mais especificidade, né? E a gente pode participar e ter esse conhecimento sobre essa determinada área. Então, é legal, por exemplo, de repente, dentro do festival que você vai montar, você pensar em uma parte de repente, convidar alguém para fazer parte, dar uma oficina para os seus alunos, convidar um júri de fora, algo assim, né? Outros professores da própria secretaria que você tiver interesse. Então, esse é um momento, é um movimento que tece identidades com a criação de eventos que passam a fazer parte do calendário cultural da nossa região, né? É interessante também perceber como as propostas dos festivais são bem plurais. Eles sempre propõem a troca de informações e possibilidades ao levarem diferentes formas e temáticas para se pensar, viver e realizar cinema. Então, o festival, ele é a pluralidade. Ele é uma forma de eu reunir diversas visões de mundo, fazer com que as pessoas consumam essas visões de mundo, assistam essas visões de mundo, discutam sobre elas e aprendam sobre elas e com elas, né? Então, para se criar, vamos supor que vamos criar um festival de cinema na escola. Quais seriam as demandas, né? Definir a duração do evento, vai ser um dia todo, uma manhã, 2 manhãs, né? Então, definir a duração desse evento e o tema do evento. Vamos supor que o tema é narrativas sobre a cidade, ou o tema é identidades da minha comunidade escolar. Ou o tema é um tema histórico, por exemplo. Eu vou definir um tema para que os meus alunos produzam a partir desse tema, ou para que eu consiga criar discussões a partir desse tema. Então, por exemplo, identidades, tanto os meus alunos podem produzir filmes sobre identidade, quanto eu posso organizar espaços de debates com outros professores ou com outros alunos sobre o tema identidade. Montar uma equipe de produção e comunicação. Gente, envolver aluno nessas coisas é sempre muito legal, porque a gente pode dizer para eles, olha, quais são as demandas que a gente vai fazer? Como vai funcionar a nossa divulgação? A gente vai criar um perfil na rede social? Ou a gente vai começar a criar cartazes para divulgar para a escola? Em que momento isso vai acontecer? Qual é o calendário? Em que data? Em quais horários? Qual vai ser a programação? Entre outros, né? Definir mostras, ações formativas e apresentações culturais, porque isso é legal. De repente, eu tenho... Toda a escola vai produzir filmes. Aí eu tenho 5 filmes que falam sobre identidade. Eu tenho 5 filmes que falam sobre cidade. Eu perceber esses agrupamentos e agrupá-los, né, de maneira que faça sentido, que os meus alunos consigam entender essa proximidade entre esses temas. A partir disso, eu posso criar uma oficina, eu posso criar um debate, e depois dessas exibições, desses debates, eu posso trazer também algumas apresentações culturais, né? Trazer, às vezes, o aluno que gosta de cantar, o aluno que gosta de dançar, fazer um teatro, trazer isso para uma culminância, por exemplo, né? Definir espaços e salas de exibições. Então, na sala 1 e 2, a gente vai ter os filmes sendo exibidos em tal horário, e na sala 3 vai ser exibido em outro horário. Montar uma amostra competitiva de filmes produzidos pelos alunos. Então, eu trago esses filmes que foram produzidos ao longo de um semestre aí e trago para a amostra competitiva, que seria que eles ganhariam um certificado, por exemplo, de melhor filme de júri popular, melhor filme júri técnico, melhor roteiro, melhor atuação. Posso criar essas categorias, definir uma comissão ali julgadora e fazer com que esses filmes eles também façam parte dessa competitividade, né? Criar premiações de acordo com as categorias, como eu falei, às vezes a gente pensa, premiação, o que eu vou dar para o meu aluno? Um certificado já é muito legal para os alunos também, pensar em alguma coisa, e não esquecer de registrar esses momentos também, porque é muito importante. E tudo isso, gente, são experiências
Na verdade, o ano ali de 2000 até 2010, a gente tem um boom de projetos em cinema e educação sendo feitos no país todo. E a minha ideia, agora já no finalzinho da oficina, é trazer alguns projetos brasileiros de educação audiovisual, como, por exemplo, o Inventar com a Diferença, que é um site, né, que trabalha cinema, educação e direitos humanos. Lá você consegue encontrar textos, você consegue encontrar algumas produções de alunos e principalmente consegue encontrar uns cadernos educativos que tem já descrito o que o professor pode fazer, que técnicas ele pode fazer, como ele pode aplicar isso em sala de aula de maneira acessível, que é o que a gente vai ver lá na nossa oficina presencial. Um outro site também muito interessante é o Escola Semente, Educação Audiovisual e Semente Cinematográfica. Lá você encontra livros, vocês encontram cadernos educativos, vocês encontram filmes produzidos pelos alunos, textos produzidos pelos professores dessas experiências, né? É muito interessante esse site também. Existe esse site também chamado Arqueologia da Animação, que é muito legal, né? Que é um educativo que traz possibilidades de animação, de criações de animações em sala de aula. A gente vai fazer algumas, inclusive dessas, que eu fui me apropriando, né, ao longo do tempo e fui desenvolvendo em sala de aula, então a gente vai conseguir realizar algumas dessas animações no dia da nossa oficina presencial. A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e o Circuito de Cinema Infantil são dois sites bem interessantes que possuem filmes e oficinas para educadores também, né? Então é muito interessante que vocês possam depois pesquisar e ver. Aqui tem algumas referências de livros que eu venho utilizando, né? Como eu falei, essa oficina ela é fruto de pesquisas, experiências, caminhos, testes, coisas que deram certo, coisas que deram errado ao longo dessa minha trajetória com oficinas em sala de aula. E a minha ideia é que a gente converse sobre esse vídeo no dia 8. Então, dúvidas, questões, comentários, eu quero encontrar vocês no dia 8. As inscrições estão aí abertas e a minha ideia é encontrar vocês para que a gente discuta sobre tudo isso que foi falado, sobre todas essas experiências que eu venho juntando e, de fato, a gente produza algumas técnicas dentro de sala de aula. Gostaria de agradecer imensamente ao projeto, ao Sesc Nordeste das Artes, a essa oportunidade de estar falando de uma pesquisa tão interessante que a minha, dentro da área de cinema e educação, desses relatos com professores, com alunos, com outros projetos que eu já participo. Então, eu agradeço muito a esse projeto lindíssimo desenvolvido pelo Sesc e aguardo vocês lá no dia 8/10, a partir das 8h30, na Deodoro, no Sesc Deodoro, para que a gente, de fato, produza, veja técnicas de produção, né? Criação de brinquedos ópticos, produções de stop motion, produção de pixelation, de todas essas técnicas que eu acho que são interessantes e que são recursos fáceis e acessíveis para a inserção do audiovisual em sala de aula. Muito obrigada e eu espero vocês no dia 8/10.